Para ilustrar a fidelidade recompensada com traição, adentraremos a história marcante de um homem chamado Urias, registrada nas Sagradas Escrituras. A ironia atinge seu auge quando percebemos que a traição partiu de alguém profundamente imerso nos ensinamentos divinos, um indivíduo dedicado à vivência dos preceitos do Altíssimo. Este protagonista, caracterizado como um homem segundo o coração de Deus, nos surpreende pela sua identidade, o rei Davi. Ser traído por um ímpio já é desolador, mas sofrer tal infortúnio pelas mãos de alguém que teme ao Criador é ainda mais angustiante. Nesta emblemática narrativa, que abrange conquistas, triunfos e divinas bênçãos, a trajetória do mais proeminente monarca israelita, do renomado autor dos Salmos e precursor do Messias, revela que nenhuma realização, por mais grandiosa que seja, é capaz de ocultar o erro cometido contra Urias. Portanto, ao mergulhar na história de Urias, somos confrontados com a queda de um homem de fé. Este vídeo promete desvendar todos os aspectos que a Bíblia revela sobre a figura de Urias. Urias era o hitita que ocupava uma posição no exército do rei Davi. O nome Urias significa essencialmente minha luz é Yahvé. Este nome era comum nos tempos bíblicos e refere-se a pelo menos 4 personagens na Bíblia, incluindo o sumo sacerdote durante o reinado de Isaías sob Acais, um fiel profeta do Senhor contemporâneo de Jeremias e um sacerdote do período pós-exílio. O Urias que estamos discutindo provavelmente era um hitita ou um heteu. Esses dois termos são equivalentes na literatura bíblica. Para aqueles que não sabem, os hititas eram um povo indo-europeu que estabeleceu um império na Anatólia Central, no território da atual Turquia, por volta de 2000 a.C. No entanto, a identidade dos hititas mencionados na Bíblia é muito debatida. Considerando o período e o contexto histórico das passagens bíblicas em que essas pessoas são mencionadas, há diferentes interpretações sobre os hititas bíblicos. No entanto, as principais considerações geralmente sugerem que eles eram frequentemente povos hititas que em algum momento migraram para a região de Canaã e seus territórios vizinhos, ou eram habitantes de reinos no norte da Síria durante o primeiro milênio antes de Cristo, geralmente referidos como neo-hititas. No caso específico de Urias, ele provavelmente era um neo-hitita. Sabemos que o exército de Davi era composto por tropas mercenárias estrangeiras. No entanto, fica claro a partir da narrativa bíblica que Urias era um estrangeiro, embora residisse em Jerusalém. Considerando o significado de seu nome e o exemplo de seu comportamento, parece razoável sugerir que ele havia aderido à religião hebraica. Alguns comentaristas até veem no comportamento de Urias uma certa preocupação em observar a festa dos tabernáculos. A Bíblia afirma que Urias era casado com uma mulher chamada Batseba, filha de Eliã e neta de Aitofel, o hitita. No entanto, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre o relacionamento entre Urias e Batseba. A proeminência de Urias nas Escrituras se deve principalmente ao episódio do adultério de Davi com Batseba, sua esposa na época. A Bíblia relata que a tragédia de Urias começou quando ele estava longe de casa, envolvido na guerra contra os amonitas, enquanto as tropas israelitas estavam sitiando a capital amonita, Rabá, sob o comando de Joabe. O rei Davi, que não estava na guerra, viu uma mulher bonita se banhando do terraço de seu palácio numa noite. Inicialmente sem saber sua identidade, ele rapidamente descobriu que ela era esposa de Urias. No entanto, Davi não se deixou deter pelo estado civil de Batseba e ordenou que seus mensageiros a trouxessem até ele. Esta foi a ordem do rei, e Batseba provavelmente sentiu-se compelida a obedecer. Ela foi até Davi, teve relações com ele e então voltou para casa. Mais tarde, Batseba descobriu que estava grávida. Como Urias ainda estava acampado com as tropas israelitas, obviamente o filho não poderia ser dele. Portanto, Batseba enviou uma mensagem a Davi sobre sua gravidez. A partir desse momento, o rei de Israel começou a planejar seu terrível plano. Primeiro, ele ordenou a Joabe que enviasse Urias de volta a Jerusalém. A ideia de Davi era fazer Urias ir para casa e ficar com Batseba, dando a oportunidade para que a gravidez fosse justificada a Urias. No entanto, Davi não antecipou a persistência e lealdade de Urias.
Quando Urias chegou a Jerusalém, Davi fingiu perguntar sobre notícias da batalha. Então, Davi ordenou a Urias que fosse para casa descansar e o enviou um presente real da mesa. Em vez de ir para casa, Urias escolheu dormir junto ao portão do palácio com os servos do rei. Quando Davi soube que Urias havia ficado no palácio, ele o questionou sobre por que ele não tinha ido para casa. A resposta de Urias a Davi revelou a extensão de sua lealdade. Ele disse a Davi e a arca: Israel e Judá habitam em tendas, e meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Então, deveria eu ir para minha casa, comer, beber e deitar com minha esposa? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. No dia seguinte, Davi até convidou Urias para um banquete com a intenção de intoxicá-lo. No entanto, Urias ainda não foi para casa e preferiu dormir no portão do palácio para manter seu posto de soldado. Percebendo que não poderia fazer Urias ficar com Batseba, Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por Urias mesmo, sem saber que estava carregando sua própria sentença de morte. Na carta de Davi estava a ordem para Joabe colocar Urias na vanguarda da batalha mais feroz e fazer as tropas israelitas recuarem, deixando-o exposto para ser ferido e morto. O plano de Davi teve sucesso. Joabe seguiu suas instruções, e Urias morreu em batalha. De volta a Jerusalém, ao ouvir sobre a morte de seu marido, Batseba lamentou. Mas depois que seu período de luto terminou, Davi a fez trazer para o palácio, e ela se tornou uma de suas esposas. Assim, Urias morreu sem saber que tinha sido traído pelo rei a quem havia jurado lealdade, e que sua esposa estava grávida de outro homem. Ele morreu sem saber que estava sendo vitimado por um homem que admirava, um homem que temia a Deus, mas permitia que seu coração fosse dominado pelo pecado. Por outro lado, Davi pensava que seu pecado permaneceria escondido para sempre. Batseba até deu à luz o filho que esperava de Davi. No entanto, Davi havia conseguido esconder seu pecado de Urias e de outros, mas não conseguiu escondê-lo de Deus. Parece que o rei de Israel havia esquecido que nada está oculto aos olhos do Senhor. A Bíblia relata que o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi por causa de seu grave pecado contra Urias. Através do profeta, Deus lembrou a Davi de como o havia escolhido como rei, livrado de seus inimigos e o abençoado abundantemente. Apesar de tudo isso, Davi havia cometido mal. Então Deus anunciou a Davi que assim como ele havia usado a espada contra Urias e tomado sua esposa, a espada não se apartaria de sua casa, e suas esposas também seriam tomadas por outro, e tudo isso não aconteceria em segredo, como Davi havia tentado fazer, mas aconteceria publicamente diante de todo Israel. Assim que o julgamento do Senhor veio sobre Davi, o primeiro filho com Batseba adoeceu e morreu. O restante da história da família de Davi foi marcado por tragédias, e em um ponto, um de seus próprios filhos, Absalão, tomou suas esposas diante do povo de Israel, assim como o profeta Natã havia anunciado. Esta triste história envolvendo Urias é mais uma prova de que, além da graça de Deus, não há ninguém verdadeiramente bom e justo que mereça o favor divino por seus próprios méritos. Se você gostou de saber sobre a história de Urias na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, deixar seu like, para que o YouTube divulgue este vídeo para mais pessoas, e escreva aqui abaixo nos comentários, seus pensamentos sobre traição. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.